Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Era uma vez, mesmo duas ou três. As histórias que vou contar ouvi-as na minha aldeia, onde há grandes senhores. Também velhos peritos em ação psicológica, imaginem só. Contudo, não ficaria bem com a minha consciência se antes de contar as histórias bem reais, não começasse por enaltecer, que eu até nem sou nada para elogios fáceis, ou tido por lambebotas, como por aí os há. Enaltecer, dizia o Dr. Rui Costa, pela sua última crónica, em que deu uma lição de democracia e de falta dela aos senhores da nossa Câmara, principalmente ao seu vice-presidente. Assim, por bem querer falar quanto às histórias que vou contar, saberei ficar calado quanto à lição que ouvi daquele companheiro de painel. De ir cozê-lo ao Salão Nobre do Espaço do Conselho, em dias a que chamei com propriedade de luto, e já lá iremos, por também o havermos dito, falou-se e comemorou-se e bifanou-se o primeiro ano de mandato do PS na Câmara Municipal. O que mais pude reter, além do que vai adiante nas histórias, foi a rapidez, tipo Speedy González, com que o Sr. Presidente resolveu coisas. Como ele disse, tudo isto e aquilo, informática, dívida e redução de pessoal, dá a impressão que os terminou. Foi resolvido num ano só. Foi rápido e célere, repetiu as expressões, que até pôs a gente da minha aldeia a correr que nem uma fopa, como lá dizem. Tão rápido que foi até célere. É a chamada rapidez rápida, moderna, que não uma rapidez antiga, feita à pedoa. Voltem a ouvir a rapidez, como tudo foi dito e feito num só ano, que aqui vou chamar, face à coesão da equipa, também como foi patenteado, o ano da lua de mel, como a dos casamentos. Está a equipa, pois, em lua de mel. E, portanto, há mel, que mais mel, embora pouco e de fraca qualidade, também o há na história adiante feita realidade. Quem afirma a existência de mel na Câmara sou eu. Sim, senhor. O Manuel Bandeira Pinho, que o BP dos tristes e execráveis panfletos que atingiram pessoas na sua honra e consideração, cobardemente feitos, distribuídos, lidos e ridos, não mereceram reprovação pública de ninguém, atentatórios das próprias redes sociais, estas sempre fiscalizáveis, mesmo judicialmente. Onde é que eu já ouvi isto? Sim, senhor, vice-presidente e quarto da lista da variação. Sou eu que passei há 15 e há 20 anos pela Câmara Municipal. E antes disso, quando talvez você ainda não fosse nascido, mas que não vendi património de todos nós, adquiri muito para o município que representava e que sempre defendi. No dia das infelizes afirmações, no Salão Nobre, escolho adrede as de um dos dois elementos mais velhos do elenco camarário, e julgo que é o Sr. Presidente Vítor Figueiredo, que será por isso um dos tais licenciados, peritos ou mestres em ação psicológica, e as de um outro chamado vice, de um daqueles dois velhos, mas quarto, como disse, por troca com outros dois velhos, também este epitetado de perito em ação psicológica pelo seu primeiro. Naquele mesmo dia dizia, 9 patrimónios escolares haveriam de ser enterrados ou colocados em leilão para venda por 3 reis de mel coado, senhores da variação camarária e da maioria necessariamente conjuntural e ocasional de São Pedro do Sul. Nunca percam, pois, uma ocasião para ficarem calados, como dizia o humorista norte-americano Will Rogers. A Câmara, assim, não parece que tem mel, como o seu vice afirmou. A Câmara tem mesmo mel. Fica também com esse mel, o dos 3 reis, que na lua de mel lhe foi oferecido numa bandeja, como guloseima, e que só os espíritos gulosos procuram, que não o Bandeira Pinho, que por lá passou há 15 e há 20 anos, saindo pois pela porta larga por onde entrou, de mãos lavadas e alma limpa. Não vendi escolas por 3 reis de mel coado. Tomei iniciativas de fazer cantinas, escolas, jardins de infância, e jamais me passaria pela cabeça que o municipal, o público, o social e o cultural, contra as memórias do povo, pudesse vir a ser objeto de leilão. É que quem me deu o poder, cada vez mais reforçado pelo número dos votos, sobretudo o nosso povão que lava no rio e na ribeira, os coeiros dos meninos ou dos pequenos, como dizem lá para o alto, mais ou menos bem penteadinhos, bem sabe que sou um homem como o pinho, a árvore. Parte, mas não verga. Comigo há frontalidade, verticalidade, a ausência de gatos enfoscados, de medos, de ameaças. Fui assim sempre, antes como depois do 25 de Abril. Antes em defesa da liberdade e da democracia, depois pela preservação delas. Antes contra o fascismo,
como agora contra o que aparece ou começa a instalar-se, tipo moderno, adveniente de um poder que só vai sendo dado, como dizia Dostoiévski, escritor russo, àqueles que se atrevem a baixar-se para o agarrar. Mas poder que depois lhe sobe a cabeça e enreda o grupo, que com ele vai aumentando, e assim tenta cilindrar, amedrontar, ameaçar os outros, dizendo-lhes que lutam pela democracia, mas contra os que criticam e os que, como eles dizem, são democratas, mas não o são, etc, etc. Ora, se eu não me escondo, se digo frontalmente o que penso, se critico ações e omissões que considero erradas e falo dos seus autores ou responsáveis, de certo que o Sr. Vice-Presidente não terá querido referir-se a mim, quando, quase escondido atrás da mesa do grande salão nobre, disse que são cobardes aqueles que ofendem ou criticam ofendendo, cobrindo-se com o microfone ou com o computador. É grave, e tanto mais o é quando na sua equipa existem os tais 2 velhos peritos em ação psicológica. Sim, velhos, não por serem muito antigos, mas no caso, como vem dito, e pelo que vem dito, antiquados, pois em tais matérias são democraticamente ultrapassados pela esquerda e pela direita e ficaram isolados no mundo moderno em mutação constante. Antiquados, porque o são todos os que debitam em conferências que aos que criticam se deve responder em ações judiciais. Se é comigo ou com um familiar meu que estão a falar, como para aí se diz, que o digam frontalmente, pois agirei em conformidade, não como perito em ação psicológica, mas enfarinhado por necessidade, estudo, por profissão, em psicologia judiciária. Ao elenco camarário, continuarei a contar as minhas histórias, que hoje aqui já não cabem. Lanço para já o legal desafio, ou mesmo petição, que formalizarei, se necessário se tornar, para inscrever como ponto da ordem do dia de uma reunião pública o assunto da avença a advogado pelo prazo de 3 anos e seus contornos, custos, etc, etc. Então, poderei ali desenvolver o porquê de há mais de 20 anos ou mesmo 30 ter deixado de advogar a favor ou contra o meu município e a recomendar aos municípios e freguesias para quem trabalhei e trabalho, todos do PSD, as vantagens de um contrato de avença e escusando à partida qualquer convite para o efeito. A Câmara Municipal, para finalizar, tem, pois, um mel que eu não procuro, que o coado dos 3 reis vai sendo consumido na lua de mel da coesão da equipa. Como comecei, era uma vez, mesmo 2 ou 3. A variação, que em maioria governa o município de São Pedro do Sul, está democraticamente doente e antiquada. Se quiser consultar-se, mesmo com um processo antiquado sem estetoscópio, ao ouvido no peito, de certo que ouviria o consultor. Ora, diga lá a variação 33. E a variação respondeu 33. Olha, o seu mal é garganta. A garganta esforçada. Tem falado muito? Sim, a receita antiga aqui vai. Você está a precisar de mel. Se o que tem chega, muito bem. Se não, venda mais património, de preferência o escolar, mas agora por 30 reis de mel coado. Tome-o, que isso passa. E você pode continuar a gritar à vontade. Engenheiro Sócrates, professor Marcelo Rebelo de Sousa e doutores Marques Mendes e Moraes Sarmento. Comentem lá nos canais da RTP e digam o que julgam desta política geral como vem fazendo. Mas não tentem descer à Rádio Lafões, pois aqui, só escondidos atrás do microfone ou no quarto escuro do medo. Até para a semana. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.